Efésios 1. Verso 8 diz: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ó Deus, obrigado por hoje, pela sua glória, pela sua graça, pelo teu amor, pelo seu carinho, que o Senhor possa ministrar de maneira sobrenatural em nosso coração. Fale conosco, Deus, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? O texto está falando de Jesus, então está falando de Jesus, que no verso 7 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós somos remidos das ofensas que cometemos pela riqueza da graça de Deus. E esse Cristo fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus era um mistério. Olha para mim. É engraçado que a gente precisa começar a entender os textos, porque o texto vai começar dizendo que Jesus era um mistério. Se você olhar todo o Velho Testamento, apesar de profeticamente eles profetizarem que Deus geraria um filho, isso não foi entendido por boa parte. Então Cristo era um mistério oculto. Os anjos não sabiam que Deus tinha filho. Que é isso, pastor? Tanto que quando Lúcifer vê um trono vazio de governo sobre a terra, ele diz: pegarei o meu trono e colocarei acima das estrelas de Deus, porque Lúcifer acreditava que aquele trono era dele. Por isso que ele fala meu trono, mas aquele trono nunca foi dele. Aquele trono sempre foi de Jesus. Mas como Jesus era o verbo naquele momento, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne. Era só verbo. O verbo criava as coisas. Deus falava e as coisas aconteciam, e fez o sol, e fez a terra. Tudo que foi feito através de fala. Amém? Então os anjos não sabiam. Então Jesus era um mistério oculto. O apóstolo Paulo vai falar isso algumas vezes. Cristo é um mistério oculto que foi revelado a nós, Amém? Isso não tem dúvida. Só que agora o texto vai dizer que descobrindo-nos o mistério da sua... Então o texto vai dizer que a vontade de Deus também era Ó que forte. Então nós somos privilegiados, porque na oração do Pai Nosso, a oração começa revelando a vontade de Deus. Seja feita a tua, assim na terra como é no... Então a vontade de Deus é que a terra seja como o céu. Pegou? O início da vontade de Deus, ela começa com uma terra sendo conforme o céu. É por isso que a palavra vai dizer que toda a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos... todo texto conhecido. Por quê? Porque a terra está doida para voltar a ser como era antes da queda. Amém? A gente tem que entender que o Adão, ele vivia numa terra pura,
Sim, uma terra que abundava. Eu costumo brincar. A gente precisa entender como é que era a terra antes do pecado. Irmão, Jesus andou sobre as águas. Eu vou falar de Jesus, não. O Pedro andou sobre as águas. Então eu acredito que o Adão também andava sobre as águas. Você pegou? Pegou. O Elias subiu no redemoinho. Eu quero acreditar que o Adão também podia se mover em redemoinhos. Não, pastor, o Elias subiu na carruagem de fogo. Nunca aconteceu isso. O texto vai dizer que a carruagem de fogo separou-os. E ele sobe no redemoinho. Mas pastor, e aquelas fotos que eu vejo? É gente que leu errado. Vale que tá no texto. Eu gosto da musiquinha também, né, do Jacó, né? Jacó segurou o anjo. Não, Jacó não segurou anjo nenhum também. Por quê? Porque a palavra vai dizer que ele lutou com Deus. Em algumas Bíblias vai trazer anjo com a letra maiúscula. Mas eu não queria entrar nesse mérito, não. A gente precisa começar a entender, porque o texto agora vai dizer que descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o nome bonito, né? Você já viu uns homens orando? Tem uns caras que gostam, né? Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas o texto, versículo 10, vai dizer: de tornar a congregar em Cristo todas as... Olha que fantástico. Por que ele quer tornar? Porque antes da queda, todas as coisas estavam em Cristo. Por isso que ele fala, o desejo, a vontade de Deus é de retornar a congregar. Tudo estava em Cristo antes da queda do homem. Quando o homem peca, há uma separação. E deixa de estar congregado em Cristo. Por que a terra funcionava como funcionava? Porque ela estava congregada em Cristo. E eu fico feliz de dias como hoje e como a gente tem caminhado na igreja. Porque durante muitos anos a gente veio para a igreja pelo motivo errado. A gente veio para a igreja para ser abençoado. E perdemos tempo em sermos edificados. Gastamos tempo querendo ser abençoado, algo que a gente já foi lá na cruz do Calvário. Jesus, irmão, nada na sua vida pode te abençoar mais do que aquela cruz. Ou melhor, do que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Do que o ressuscitar de Jesus daquela cruz. Nada pode te tornar mais bênção, nada. E a gente cansou de vir para a igreja para ser essa bênção, para ser abençoado. E perdemos tempo em sermos edificados, porque não entendemos que a gente se congrega e se reúne para sermos edificados. Agora, mais maduros, nós começamos a entender que Deus está edificando a sua casa, Deus está edificando o seu corpo, Deus está edificando a sua igreja, Deus está edificando o seu filho na sua igreja. É por isso que nos reunimos. Não nos reunimos porque somos evangélicos. Não nos reunimos porque somos espíritas, porque somos católicos. Não. Não nos reunimos para sermos abençoados. Nós nos reunimos porque entendemos que já fomos abençoados e agora precisamos dar a medida da bênção que Deus derramou sobre nós. Precisamos ser edificados a tal ponto que as pessoas nos olhem e falam: rapaz, parece com Cristo. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja não é que as pessoas de fora dela não querem Jesus. As pessoas de fora dela não querem quem está dentro dela. As pessoas de fora da igreja não querem quem está aqui dentro. Porque quem está aqui dentro é uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Porque vem aqui dentro para ser abençoado, em vez de vir aqui dentro para parecer com Cristo, para ser edificado, para ser moldado, para ser modelado. O padrão não é o Bruno, pastor, o padrão é Cristo.
O padrão não é um terno, não é uma Bíblia debaixo do braço, não é falar bem, não é falar, eu falo bonito. Não, não é esse o padrão. O padrão é que as pessoas se olham e falam, eu estou vendo algo diferente, eu estou vendo Jesus. O padrão não é, aconteceu um problema, liga para o pastor, o padrão é, o que aconteceu aqui? Eu vou orar hoje aqui em casa. O padrão é você entrar em casa e as suas trevas saírem, porque diz que no dia que você entrou, a luz entrou. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo, mas quando falou, você é a luz do mundo. Se o mundo está em trevas, é porque temos uma igreja que brilha com uma luz, que nunca foi Jesus. Buda tem uma frase linda, que ele diz, os ensinos de Jesus são excelentes, mas não sigo o cristianismo porque eu estou vendo o cristão. Isso é absurdo. Será que nós temos pessoas assim aí fora também? Que não entram por essas portas ou por qualquer igreja porque estão vendo atitudes erradas? Mas pastor, a gente tem que mostrar Jesus. Com certeza. Mas se o Jesus que você está mostrando não mudou nem você, você quer mostrar quem? O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja, nós somos a carta que o mundo lê. Entenda, graças a Deus eu vejo a Bíblia e não preciso ver você. Graças a Deus você vê a Bíblia e não precisa me olhar. Eu espero que você leia. Espero, Senhor, em nome de Jesus, que eles leiam. Mas as pessoas aí fora estão lendo você, estão lendo os palavrões que você fala, estão lendo suas atitudes, as gracinhas que você posta na internet, a bunda que você bota pra fora quando vai malhar. Bota versículo, é verdade. A personal, tá acostumada com isso. É verdade. No Antigo Testamento, uma criança, e aí por isso que eu falei que tem a ver com o dia de hoje, toda vez que ela nascia e se entendia o propósito sobre a vida dela, se colocava um nome. Toda vez que se via essa criança, aquele nome era colocado. É por isso que Jesus se chamou Jesus, Davi se chamou Davi, José se chamava José. Depois você busca os significados. Todo nome estava atrelado a um significado. Inclusive, se o nome não se adequava ao significado, aquele nome era trocado. Como Jacó teve seu nome trocado. E a Bíblia nunca disse que Jacó era usurpador, pelo amor de Deus. O que o texto está dizendo é que Jacó nasce agarrado ao pé do irmão e lhe darei o nome de Jacó porque nasceu agarrado ao seu irmão. Esse é o texto. Mas pastor, de onde vem um usurpador? Simples. Porque ao longo dos anos, a gente vai pegando traduções erradas. As traduções dizem assim, Jacó, aquele que agarra. Aquele que agarra, aquele que pega. Aquele que pega, aquele que pegou o que não era seu. Aquele que pegou o que não era seu, aquele que usurpou, aquele que roubou. E aí Jacó, no século 21, virou o roubador. Porque casualmente depois, o irmão lhe vende uma primogenitura e dizem que ele roubou a primogenitura do irmão. Ele nunca fez isso. Ele comprou a primogenitura do irmão. Se o irmão vendeu o que não devia vender, o problema é dele. É igual você quando vende o que Deus te dá e não sabe, depois ficar reclamando. Então, toda vez que eu falo de um nome, eu falo do propósito. Escreve isso, que isso é fundamental. Fala assim, falar um nome é falar do propósito. Porque o nome está altamente atrelado ao propósito para o qual foi criado. Então preste atenção. Ser batizado no nome de Jesus é ser batizado no propósito dele. Eu repito. Só para quem entendeu. Então ser batizado no nome de Jesus é ser batizado em seu propósito. Não quiser bancar, se ficava solteiro. Tem nem tamanho para casar. No século 21 virou o roubador. Então sabe aquele... Porque casualmente depois, assim, o irmão lhe vende uma... O que você pedir em meu nome, eu vos concederei.
Aí você acha o quê? Vou pedir no nome. E a gente está cheio de oração não respondida. Porque se orar no nome é orar no propósito, tudo que você pensa que não vai para o propósito de Deus não tem nada a ver com a oração que você deveria fazer. Eu repito. Toda oração que você faz que não pertence ao propósito, ela nunca será respondida. Porque está no nome, está no propósito. Então, cada vez que nós nos reunimos em seu nome, ele se faz visível. É por isso que às vezes você entra aqui na igreja e fala assim: nossa, eu fui na igreja hoje, nunca sei tanto de Cristo. Fiquei bombardeado. Então o texto vai dizer que nós precisamos tornar a reunir em Cristo todas as coisas. É o texto 10. Tornar a congregar. O texto aqui exato é reunir. Mas reunir não é nos encontrarmos num templo. Não. Reunir não é uma reunião de uma festa. A palavra reunião aqui é uma... Eu tenho o hebraico, mas a palavra é muito grande e ela é quase que incompreensível. O grego, perdão. E eu não vou falar não, depois você pesquisa. Se você quiser me perguntar, eu digito ela, não tem um telão aqui atrás do recreio. Então, não, ela é impossível. É uma palavra gigante. Então, a palavra reunião é uma expressão governamental. É porque parece que a gente está reunido. Se não estiver reunido como ele está mandando, não estamos reunidos. A palavra reunião, na etimologia da palavra, vinda do grego de maneira exata, ela significa reunir abaixo do governo de um cabeça. Ah, você não pegou. Reunir abaixo de um governo de um cabeça. Então, cada vez que nós nos reunimos, essa reunião, ela vai trazer a sua autoridade, a sua vida, o propósito dele. E a partir dessa reunião, eu mudo a minha vida, o meu bairro, a minha escola, a minha empresa, o lugar que eu trabalho, eu mudo o governo, eu mudo tudo que pode acontecer. Porque é uma reunião governamental. E se a gente olhar, os apóstolos entenderam isso, mas a igreja evangélica do século XXI não entendeu. Colossenses 3, verso de número 11, vai dizer o texto da minha vida. E hoje você vai entender porque eu falo que ele é o texto da minha vida. Quem é membro da igreja me viu pregar, falar dele muitas vezes. Esse texto, ele não foi pregado para a igreja que tem que ser crucificada. Esse é um marco da igreja ressuscitada. Amém? Então, Colossenses 3, verso 11 vai dizer: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo. Esse é o marco da igreja ressuscitada com Cristo. E aqui nós temos algo nos chama a atenção. O encontro dos contrastes, dos opostos. Onde há grego, judeu, o cara que foi circuncidado e o cara que não foi circuncidado, bárbaro ou cita, escravo ou livre. E um marco temporal, ponto. Mas Cristo é tudo. Em todos. Porque o versículo começa nos dando o que o pecado aconteceu, separando as coisas. Então nós temos separações entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, escravos e livres. E aí ele diz: em Cristo, isso termina. Porque Cristo é tudo.
Em todos esses. Porque em Cristo as separações acabam, tudo voltou como era no princípio. Tudo volta. Porque no princípio, lembra do tornar a congregar? No princípio, Cristo era tudo, em toda a terra. O pecado produziu efeitos. Mas o principal efeito do pecado, para mim, é a separação. Porque tudo ocorre após o homem se separar de Deus. O homem se separa de Deus, se separa da vida, se separa do propósito, se separa de tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. A terra de Gênesis, eu vou falar assim, o jardim, a terra do jardim do Éden, ela era diferente. Porque ainda que existissem terra e céu, a terra e o céu era como um shopping. Foi curioso, né? Porque ainda que tivesse primeiro andar ou segundo, tinha uma escada rolante, era tudo shopping. Não tinha diferença. A terra era como no céu. A terra era exatamente como no céu. Porque o que demandava na terra era a exata vontade de Deus. A terra era como no céu. Como hoje a terra não é como no céu, eu tenho que orar assim na terra como no céu. Porque o propósito de Deus é que a terra seja como no céu. Porque a terra tem que ser o reflexo do céu que governa ela. A tal ponto de que ninguém saiba o que é terra e o que é céu. É por isso que a parte mais importante do céu vem morar em você, Cristo, para te fazer governar na terra como Deus governa no céu. Então, ainda que fosse terra e ainda que fosse céu, era como no shopping, ligado com uma escada rolante. Não importa se era no primeiro andar, não importa se era segundo, é tudo shopping. Você já viu que tudo se parece no shopping? Você vai no shopping, irmão, você subiu a escada rolante, tudo tem o mesmo conceito, mesmo chão, mesmo tudo. Mesmo ar-condicionado. De shopping, ultimamente, a gente entende, né? Toda terça-feira tem shopping. E eu odeio shopping. A vida de Cristo, ela destrói os efeitos do pecado, entre eles essa separação. Porque quando o Adão pecou, os olhos do Adão se abriram para uma realidade. Como é que eu posso falar isso? Para uma realidade induzida pela serpente. O Adão viu uma realidade diferente da realidade de Deus. O Adão viu coisas que Deus não via. Ou melhor, que nunca foi a realidade de Deus. E por isso que se esconde. O Adão se escondeu porque viu Deus. Mas o Adão já falava com Deus. Os capítulos anteriores dá o Adão conversando com Deus. Mas quando ouve a voz, se esconde. Porque na realidade que o Adão foi introduzido, a realidade de Deus dá medo. Agora entenda. Ao pecar, o Adão foi separado de Deus, amém? Se houve essa separação ambiental, você imagina a separação interna. Mente dividida, emoções diferentes da de Deus, informações diferentes da de Deus, pensamentos diferentes da de Deus. Se externamente foi no homem, foi dado um problema, você imagina como o homem não ficou internamente separado de Deus? Em Cristo, aquele que é tudo, não há separações.
e sim uma vida entregue por completo a Deus. E é interessante quando você começa a escutar palavras como essa, Deus começa a separar coisas de você. Vontades, desejos, crises, medos. Porque em Cristo, expostos a essa palavra, nós vamos colocando para fora tudo que não é tudo. O problema é que nós buscamos coisas ao invés de buscarmos aquele que é tudo. Nós aprendemos a buscar o todas as coisas, mas esquecemos que Ele é tudo. O problema é que temos uma igreja que vem buscar o gênio da lâmpada, o Aladim. Eu tô com problema, eu venho. Eu tô em crise, eu venho. Eu tô chorando, eu venho. Eu tô em depressão, eu venho. Não, nenhum problema quanto isso. Apesar de não existir o texto, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso nunca foi escrito. Isso é... Eu até acredito que é uma realidade, mas não é versículo bíblico. Mas eu acostumei a vir buscar o todas as coisas. Quando eu preciso entender que Ele é tudo. Estar exposto a essa realidade vai arrancar de mim tudo aquilo, tudo, que não permite que eu externe Deus como Ele é. O que Deus está edificando nos inclui, mas é transcendente a nós. Porque quando as pessoas precisam chegar, precisamos edificar outras pessoas. Eu preciso entender que tudo que Deus vai fazer na minha vida, Deus vê diante da perspectiva do Filho. É por isso que às vezes você não entende para onde algumas coisas rumam. Porque apesar de às vezes alguém estar bem, Deus vê com a perspectiva do Tudo que não está inserido nesse não serve. Deus não chega numa igreja e fala, hoje eu tenho 200, 300, 400 pessoas aqui. Não! Deus conta Porque tudo aquilo que não está em Cristo não serve para Deus. Deus não ama nada fora do seu Filho, nada. Pastor, por que Deus amou o mundo? Para inserir o mundo no seu Filho. Então Deus vai começar e tem que começar a arrancar de nós tudo aquilo que nos separa do E o é tão importante que foi isso que Deus disse para Abraão em Gênesis 12. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 12. Se abriu, diga amém. Esse é o texto mais famoso. E vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei sublinhei, uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... Far-te-ei uma nação grande. Uma. Porque tudo começa do Nunca perde o sentido do Mas, Abraão, você vai ter que sair da terra da idolatria. Porque, diferente do que você pensa, o primeiro chamado foi Terá, não foi Abraão, foi o pai de Abraão. É o que está escrito no verso 31, 31, Gênesis 11. E tomou Terá, Abraão, seu filho, e Ló. Terá, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Vieram até Arã e habitaram ali. Eles iam até onde? Canaã. Mas pararam em Arã. Quando parou em Arã, Deus matou Terá. Lê de novo o texto. Deus chamou Terá para ir para Canaã. Está escrito. Só que Terá veio com Abraão. E Terá para em Arã.
Parece estranho, né? Você nunca escutou isso. Quando Terá para em Canaã, Deus mata Terá. Pergunta. Porque o Terá se misturou na terra da idolatria. Aquela terra era uma terra de idolatria. E na nossa vida a gente vai ter que fazer uma escolha sempre. Não tem como avançar no projeto de Deus, naquilo que Deus tem, se eu não me separar daquilo que é mistura. Ao não querer me separar da mistura, eu perco a oportunidade de ser parte daquilo que Deus está fazendo. O problema, e aí só para os maduros, é que a mistura produz segurança. Eu repito até os maduros entenderem, que nem eles entenderam. A mistura produz segurança, porque caminhar com Deus é caminhar inseguro. Por quê? Porque nem sempre você sabe qual é o próximo passo. Ser dependente é por vezes não saber o que vai ser feito amanhã. É acordar hoje, Deus mudar tudo, você falar, que é isso, gente? Não é possível, como assim? Então a mistura, ela vai produzir segurança. A segurança que o homem quer. Caminhar em Deus, por vezes é não saber qual é o próximo passo. Ou até chegar no próximo passo, saber o que vai ser amanhã. As pessoas perguntam, pastor, onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Eu falo assim, irmão, eu sei lá, irmão. Pastor, o que você vai fazer semana que vem? Não faça a mínima ideia, irmão. Então Deus fala, Abraão, se você conseguir, diferente do seu pai, sair de Terá e largar essa idolatria, essa terra de idolatria, eu vou fazer de você um grande homem, far-te-ei de ti. Desse grande homem eu vou fazer uma grande família. De uma família eu vou fazer uma nação. De uma nação eu faço uma grande nação. Vocês perceberam? É tudo um. E começou do um. Um homem, uma família, uma tribo, uma nação, um povo. Sabe o que é mistura? É tudo aquilo que vem separar um. Quando viramos dois, temos... Vocês sabem o que é divisão? Olha pra mim. O que a gente acha que é divisão? Dentro da igreja evangélica. Você que é evangélico, você já estou isso. Dentro da igreja evangélica, o que você acha que é divisão? Divisão é quando um grupo se levanta, que vai contra o pastor, e aí cria uma rebeliãozinha dentro da igreja. Que é palhaçada que você já conhece. Mas não. Faz assim com o seu olho. Faz assim com a sua mão. Faz assim, faz assim. Agora fecha um olho. Fecha o outro. O que é isso? Uma divisão. Duas dentro da mesma cabeça. Por que casais separam? Porque tem duas visões dentro da mesma casa. Por que filhos se desviam? Porque tem duas visões. Por que namoros acabam? Duas visões. Por que você sai do seu emprego? Divisão. Tudo se resume ao um. Tudo. E se você olhar em Gênesis 18, verso 17... Olha como um é importante e o quanto que Abraão era importante. Gênesis 18, verso 17. Se abriu, diga amém. Disse o Senhor, ocultarei eu ao Abraão o que eu faço? Ou seja, ocultarei eu o meu um? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos, sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com juízo e justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ocultarei eu sobre Abraão? Não. E o que é a igreja? Exatamente esse texto. Uma nação grande e poderosa.
A grande pergunta de hoje é: o porquê então, se a igreja é essa nação poderosa, o porquê é que as nações não são abençoadas na igreja? Eu repito. Treta. Presta atenção. Nós cremos que a igreja é essa nação que Deus chamou Abraão, amém? Amém? Então, se a igreja é essa nação poderosa, o porquê é que, segundo o texto, as nações não são abençoadas pela igreja? Porque nós temos separação na igreja. Deus não pode abençoar aquilo que está separado. Nós somos separados por doutrinas, por filosofias, por pensamentos. Enquanto a igreja continuar separada, a nação não pode ser abençoada. Você nunca parou a pensar? Que dentro da igreja hoje, a igreja já é praticamente 50% da população brasileira? E se juntarmos cristãos, nós somos mais de 80%. E esses 80% não conseguem definir nada no Brasil. Por quê? Porque estamos separados. Separados. Enquanto estivermos separados, Deus não pode abençoar a nação. Porque, segundo a minha Bíblia, Deus vai abençoar a nação através da nação grande e poderosa. O problema é que os homens quiseram ficar poderosos e ficaram. Não entenderam que quem tem que ficar poderoso é a igreja. A igreja tem que ser uma nação forte e poderosa. Não é o pastor que tem que ser forte e poderoso. Nos perdemos. Sabe qual é a minha alegria? É que todo esse rebuliço tem acontecido no Brasil. Tem exterminado quem tem que ser exterminado. Tem rebaixado quem tem que ser rebaixado. Tem colocado para fora quem tem que ir para fora. Para quê? Porque o foco de Deus é sempre com um olhar no um, lembra? É a nação forte e poderosa. Enquanto existir separação por filosofia, Deus está derrubando palavras que separaram a igreja. Pastor, e por que pessoas param de congregar? Por que nós temos uma igreja desigrejada? Primeiro, nós temos uma igreja que está olhando para o crente, que não é exemplo de nada. Segundo, que nós temos uma igreja que não conhece Bíblia. E terceiro, nós temos uma igreja que perdeu a comunhão com Deus. Porque o texto vai dizer em 1 Coríntios 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao perdermos a comunhão com Deus, nós perdemos tudo. Porque é impossível ter comunhão com Jesus sem ter comunhão com a igreja. A igreja é corpo de Cristo. Só que quando eu começo a perder a comunhão com Deus, automaticamente eu vou perdendo a comunhão com a igreja. E sabe por que às vezes é difícil caminharmos juntos? Porque Deus está tirando aquilo que não é Cristo de nós, e isso vai doer. A gente tende a se afastar da dor, mas Jesus correu para ela. É difícil. Quando cada um de nós buscarmos a Cristo, a Deus, de maneira pessoal, a nossa comunhão vai ser cada dia melhor. Essa vida nos atrai para que pela atração dessa nós sejamos reunidos. E um texto muito mal pregado é o de Mateus 19. Abre lá. Louvor, pode subir. Mateus 19. Verso 5. E esse é um texto mal pregado, horrores. Mateus 19, você abriu, diga amém. Diz assim, verso 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o... Vem cá, Bruno, vem cá. Eu sei que durante muitos anos você foi ministrado. Dá a mão. Fica aqui na frente, aqui. Sobe aqui, pra eles te verem. Ah, você desce, né? Grande desse jeito. Foi ministrado que quando você casava, você se tornava uma só carne, sim ou não? Sei que a gente é espiritual, né? Mas aí são uma só carne aonde? Me diz, aonde? Aonde são uma só carne? Eu quero que você prove isso. É carne? É físico? Você tem suas opiniões? Então, como vocês são uma só carne, toda opinião do Bruno é a sua. Ué? O que o Bruno quiser fazer, vocês fazem. É, porque é uma só carne, ele é o cabeça da carne. Não foi isso que você aprendeu? Porque para ser uma só carne, os dois têm que estar no mesmo corpo. Não diz o mesmo propósito, diz a mesma... Você quer saber? Eu falo. Aonde é que homem e mulher são feitos uma só carne? No dia que você morreu para Jesus. Porque com relação a Jesus, você é quem de Jesus? A noiva. O texto de Gálatas 12, verso 20 diz: já não vivo eu? Então agora, na mesma carne, eu tenho um noivo e a noiva. E aí diz o texto: não separe o homem. O que Deus uniu não é homem e mulher, é Cristo e a noiva. Pode sentar. Porque tudo se trata de separação. Deus não quer separar o um. Jesus vai morar dentro de você para ser um com você. Não separe o homem. O que Deus juntou, não pode separar. E eu termino com o texto de Atos 2. Eu não sei o que vai acontecendo não, mas sinto uma noite, um dia de rebuliço. Atos 2. Presta atenção no texto que você nunca imaginou. Vocês conhecem o texto da descida do Espírito Santo, amém? É interessante que Deus já tinha soprado o Espírito Santo antes. Amém? Mas o texto de Atos diz assim: e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram... A primeira pergunta que eu quero falar é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Diga amém.
A minha pergunta é, eles foram cheios primeiro ou se reuniram primeiro? Então entenda, uma igreja que está separada nunca vai ser cheia por Deus. O problema é que você está buscando o Espírito Santo, mas seria mais fácil você buscar o irmão do lado e se reunir com ele. Porque uma igreja que está separada dos seus irmãos nunca vai conseguir ser cheia de Deus. Porque o que diz a Bíblia é, eles estavam reunidos, congregados, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, debaixo do mesmo cabeça. A palavra aqui é a mesma palavra que eu disse lá no início da Bíblia. E quando Deus entendeu que eles eram um, Deus falou, primeiro eu encho a casa. Pergunta por quê? Porque se alguém se assustar, eu não venho. Você não entendeu? Está escrito. E de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Aí Deus fala, se ninguém sair, eu encho eles. Porque primeiro eu vou encher a casa. Quando eles entenderem que a casa está cheia, se eles continuar clamando, eu vou começar a encher eles. Sabe qual é a sua maior tarefa? É que Deus entenda que seu coração está nesse irmão do seu lado aí. Seu maior desafio não é dizer que você ama a Deus. É você se comportar como Jesus se comportava com esse irmão que está do seu lado. Com a sua casa, com a sua família. Porque Deus entende que se o meu desejo é estar junto de você, a expressão de Deus me enche para estarmos juntos. Aí eu repito. Se Deus entender que o meu desejo é estar junto com Osiel, a expressão de Deus para estarmos juntos é estarmos cheios. O dia de hoje é que você entenda que há um poder por trás da unidade. A unidade é tão potente, que Deus um dia se assustou. Abra aspas nisso. Quando Deus olha para Babel, aí Deus olha e fala assim, ó, vamos descer e vamos confundir eles, porque eles são um só. Vai dar ruim. Vamos descer, vamos dar uma língua para cada um, para eles não conseguirem se entender, porque eles estão tão unidos, que eles vão destruir a terra. Eles estão pior do que o Adão. Porque o Adão, a esposa continuou entendendo ele. Porque no dia que Deus foi falar com Adão, o Adão falou, foi a mulher que tu me deste. O Adão nunca teve unido com a mulher dele, depois da queda. Eu repito. O Adão botou o dela. Falou, Deus, aqui ó, quiser tirar ela, eu fico aqui e continuo. Por que o Moisés foi tão importante? Porque num dia, se Moisés fez uma pergunta para Deus e fala, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou começar uma nova nação por você, porque tá todo mundo errado. Aí Moisés fala, meu povo não, teu povo. Nem pensar. Não vamos destruir ninguém não. O Moisés só não fez mais do que fez porque tinha um povo diferente dele. Porque o povo nunca esteve unido com Moisés. Pegou? É por isso que Deus usou o Moisés, mas não conseguiu usar o povo. Deus separava o Moisés e enchia o Moisés, mas não conseguia encher o povo. O seu desafio hoje não é ter vindo buscar a Deus, é querer tocar no coração desse irmão que está ao seu lado. Sem diferença, como Jesus fez. Esse é o seu maior desafio hoje. O seu maior desafio hoje é exatamente esse. Sabe por quê? Se nós nos tornarmos como Atos está escrevendo, e fomos unidos a esse ponto, derramará tanto poder que qualquer um pode ser o Pedro. Porque a pregação de Pedro não era de acordo com aquilo que ele era de acordo com o poder da congregação que existia. Se há esse poder, qualquer um é Pedro. Por que ele não pregou antes?
Porque o poder que veio sobre ele é o poder da reunião. O texto do verso 42 diz assim, e eu encerro aqui. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em... Sabe por que aquela igreja avançou? Porque todos estavam juntos.